Fala pessoal, boa tarde. Hoje é dia 14 de setembro, segunda-feira. A gente está começando mais um fechamento de mercado. Eu, Ricardo, aqui com André Moraes. Boa tarde, André. Boa tarde, boa tarde. Que dia, hein? Que dia, que finalzinho Que de dia, né? finalzinho de dia. O dia foi extremamente chato, né? O Mas dia ficou de lado ali, todo mundo esperando o corte, né, nos gastos do governo que tanto se falou no fim de semana. E aí agora nesse finalzinho esticando, justamente porque a gente teve alguns highlights ali, já de alguns números, nada muito concreto ainda, até porque tava marcada para as 16 horas, né, a entrevista do Levi, do se é Barbosa. nos Estados Unidos, às 16h01 já tinha gente reclamando, né? É, Que nunca sai na hora, né? exatamente. Lá é impressionante, os dados ali é cravado, Não, né? o cara fica com o dedo lá no botão, na hora que vira o cara aperta. É isso aí. E aí aqui tava marcada essa entrevista coletiva agora à tarde. Por enquanto, quando eu saí da sala não tinha nada, mas já pipocaram alguns highlights ali falando de alguns valores. É por isso que dólar foi para baixo, enfim, e a bolsa para cima, né? Nesses highlights se foi falado aí num corte um pouco maior do que via sendo discutido até ontem, né? O pessoal estava esperando alguma coisa em torno de 20 bi de corte de gastos e veio alguma coisa entre 25 e 26 bi. De novo, nada muito detalhado ainda. Provavelmente eles vão falar de venda de imóveis, enfim, coisas nesse sentido. E citaram também a criação da CPMF, né, que tanto se falou. Difícil passar isso no Congresso, mas de qualquer forma acho que a leitura ficou mais para o lado do corte de despesas, um pouco acima do que o pessoal esperava e fez justamente a bolsa, né, como um todo, dar aquela esticada. Acho que já é legal a gente já passar para o índice, né, e dar uma olhada no que está acontecendo. Bom, vindo aqui no índice, né, a gente percebe que o miolo do dia, isso aqui é um gráfico, isso aqui foi a nossa primeira candle do dia, o mercado caiu e começou a se recuperar, a partir da meio-dia andou de lado, né, andou de lado até praticamente aí às 3 horas da tarde, quando começou a subir. Ele rompeu esse ponto aqui, que em 47.300, que quando a gente pensa em gráfico de 15 minutos, né, é um ponto que vinha sendo o teto desse índice aqui desde o pregão do dia 10, né? Então ficou parado e batendo nesse ponto várias vezes. Hoje de manhã, inclusive, bateu nesse ponto e agora conseguiu romper. E quando rompeu, né, no gráfico de 5 minutos, rompeu com bastante força. Depois os bancos vieram para baixo, o índice voltou, encontrou suporte no que antes era resistência e agora está subindo novamente, né? Uma subida bem bonita, portanto, aí nesse finalzinho, né? E olha que nem falaram ainda, se bem que na hora que falar, né? Geralmente Talvez, não fala nada com nada e né, dependendo, né, nas últimas falas ali do Levi, caiu do bastante, né? Barbosa, eles deixaram um pouco a desejar em termos de qualidade de cortes, principalmente na parte estrutural, o que falta ali nos anúncios do nosso governo, mas vamos trabalhar com isso. Por enquanto a gente vai ficar de olho depois na volta nesse detalhamento, mas é isso que aconteceu. Então o governo fazendo esse corte um pouco maior do que o pessoal esperava e eles já falando um pouco na parte de receitas, aumentos de impostos, CPMF, IOF. Pois o pessoal gosta de briga dura, né, cara? Porque podia botar qualquer outro nome, né? Podia chamar de, sei lá, mas a volta da CPMF é um negócio tão Tem um complexo, trauma né? ali, Tem um né? trauma tão grande, né? Que E não vai eu ser. acho que vai ser difícil passar, né, no Congresso também. Porque lembrando que a CPMF vai ter que passar no Congresso, o IOF, que eles talvez consigam já por decreto aumentar. Mas o fato é que se juntar esse aumento de receitas com esse corte nos gastos, eles acham que vão chegar naquele 0,7% do PIB para superávit em 2016, a ver. Mas, de novo, a gente precisa ver mais o detalhamento da conferência, enfim, da coletiva deles. Por enquanto, o índice, até os bancos, né, puxaram bastante ali. É legal a gente dar uma olhada depois em bancos, mas um papel interessante que, apesar do pessoal não ter perguntado, eu acho que vale a pena, é Petrobras, que estava operando em queda ali. Hoje a gente teve algumas notícias do Murilo Ferreira, que é presidente do Conselho de Administração da Petrobras, pedindo licença ali das atividades até o final de novembro, o que chama atenção, já que a Petrobras está numa situação bem crítica ali, com o dólar para cima, o que prejudica a parte de endividamento. O rebaixamento do S&P aumenta a parte de custo da dívida, petróleo para baixo. Então é um momento crítico quando você precisa de fato do presidente do Conselho de Administração, e ele tirou essa licença. Tem gente falando que foi mais a questão
de saúde, outras pessoas falando que ele vai focar um pouco mais na Vale. De qualquer forma, essa questão pesou durante o dia para a Petro, mas Mas nesse mesmo final assim, de ela se dia... recupera, mas também não é lá essas coisas, não. Uhum. Ela continua feia, né? Não tem... ela pode até, no final das contas, subir uma porcentagem maior do que, por exemplo, o Ambev. Mas é porque também vem com uma queda bem superior à média de mercado, né? O risco-retorno é pior, né? É. Digamos assim. Essa aqui está bem complicada, né? É impressionante. Tudo que acontece acaba sendo prejudicial para ela, né? O dólar sobe, é prejudicial, aí o petróleo cai, é prejudicial, a economia dá algum sinal de vida, é prejudicial, porque vai gastar mais gasolina. Então, nada acaba sendo interessante para ela. Boa. Só valia esse comentário no dia de Petro, mas, de novo, a gente também acha que Petro, assim, não tem o porquê você ter posição nela. O equacionamento da dívida dela vai ser uma coisa bem difícil ali, dado tudo que a gente está vendo, até o IPO da BR Distribuidora, que todo mundo esperava que entrasse bastante caixa, alguma coisa nesse sentido. Depois que tudo que aconteceu, rebaixamento do S&P, você tem uma versão a risco ali maior para essa venda de ativos por parte dos investidores, talvez saia num preço menor. Então, nada ajudando mesmo para Petro. Agora, desculpa, não sei se você já ia falar aqui, mas tem bastante gente já comentando das siderúrgicas, né? Hoje está saindo barato para siderúrgicas, né? Porque do jeito que vinham era para queda de 10%. Com essa alta do mercado, uma ou outra acabou se recuperando, né? No meio do dia até estava caindo forte, né? Tava, não. Os Minas está ainda perto da mínima do dia. A gente fez um bom day trade na venda de CSNA, mas era um dia bem fraco para siderúrgicas, né? E aí o pessoal fala, nossa, o que acontece, né? Principalmente o que acontece é que elas subiram nos últimas 2, 3 semanas 40%, 50%. É natural que em algum momento você tenha um arrefecimento dessa tendência e o preço, pelo menos por algum tempo, volte a cair justamente para descontar toda essa subida que tiveram aí nos últimos pregões, né? Do lado de fundamento, teve alguma coisa que aconteceu hoje que... Hoje nem tanto, mas é legal a gente comentar nesses últimos dias. A gente teve uma esticada ali das empresas, muita gente falando, porque em termos de fundamento pouco mudou, mas muita gente falando em short squeeze, né? Uma demanda muito forte para short, para esses papéis, e isso aí tem ajudado as empresas a darem essa esticada, porque se pensar bem, por exemplo, CSN tem um endividamento acima de 5 vezes dívida líquida EBITDA, dívida líquida sobre a geração de caixa operacional, ela acabou de ser rebaixada pela S&P, quer dizer, vai aumentar o custo da dívida, o cenário continua muito ruim e ela deu essa disparada ali. A gente comentou bastante que pra gente pelo menos não faz nenhum sentido ter uma posição agora nas siderúrgicas. Tudo bem que a gente tem algumas notícias pontuais de GGBR repassando um pouquinho de preço, mas não é isso que vai salvar. Teve os Minas na questão do Lírio Parisotto, ele foi... permitiram ele assumir o conselho, uma das cadeiras do conselho de administração. Isso aí tende a ser marginalmente positivo, porque ele vai tentar fazer ali os sócios Térnio e Nippon se entenderem. Então, são notícias pontuais, mas que a gente acha que no estrutural ainda muito ruim para GGBR, os Minas e CSN. CSN por alavancagem, os Minas por valuation e Gerdau por conta de governança corporativa muito ruim, tá? Perguntaram aqui de Cosan. Cosan deu uma esticada ali por conta de toda essa história da CID, né? O governo querendo aumentar a CID, isso aí teoricamente abriria espaço para uma performance melhor do etanol. A gente ainda acha que esse setor, por conta da interferência do governo na gasolina, a gente acha que ainda não vale uma posição, mas de fato o que aconteceu aqui recentemente, você teve essa questão da CID impulsionando Cosan. Se você puder dar uma olhada no gráfico. Cara, Cosan, por enquanto, no gráfico diário a gente não tem nenhum processo de reversão de tendência mais interessante, né? Assim como boa parte do mercado, a única coisa que a gente vê é o gráfico de 60 ficando aí mais interessante. Mas eu não gosto de operar gráfico de 60, acho um gráfico muito curto. No gráfico de 60 a gente já tem claramente aí topos e fundos ascendentes, né? Então, se a gente for marcar aqui os últimos topos e fundos, então o que você precisa para ter uma tendência de alta é topos e fundos ascendentes, né? Então, se a gente for marcar isso, a gente tem, mas por enquanto o gráfico de 60 mostra uma correção do gráfico diário, né? O gráfico diário
ainda, na minha opinião, está longe de mostrar uma reversão, né? Então, você teve uma queda desse tamanho aqui, né? O ativo caiu 42%. É natural que em algum momento repique um pouco do que caiu para tentar fazer fundo novamente. Só a partir do momento que vem testar o fundo, né? Deixa eu desenhar isso aqui para todo mundo ficar mais claro, né? A partir do momento que isso aqui é uma perna só, né? Então é natural que em algum momento tente se recuperar. Se começar a cair de novo e furar o fundo, continua a tendência de baixa. Se em algum momento começar a ganhar força antes de fazer um novo fundo, é a hora que a gente vai pensar em compra. Tem um gráfico aqui que mostra muito bem o que é isso que a gente está falando. Então, o HGTX3, olha, estava lá, começa a subir, faz uma subida, no gráfico diário parece, agora vai subir, bateu num ponto de dificuldade e voltou para testar o fundo. A gente tem que ficar atento a partir de agora aqui, né? Porque o que acontece? Se a HGTX voltar e romper esse fundo anterior, né? Se romper esse fundo aqui, continua a tendência de baixa. Se começa a subir a partir de agora, né? Deixando aqui um fundo mais alto, aí sim que a gente vai se preocupar com a compra do ativo, né? É a mesma coisa que acontece com a HGTX e a mesma coisa que acontece neste momento com grande parte do mercado, inclusive com a siderúrgica. As siderúrgicas subiram bastante, precisa cair, o que está começando a fazer hoje, não fazer um novo fundo, aí começa a ficar interessante a gente pensar na compra. Por enquanto não tem como adivinhar que aquele ali seria o fundo, ou seja, tentar essa operação. Ele pode-se dizer que ele está no meio do movimento. Que pode trazer uma reversão, mas isso não está claro ainda, né? Você precisa disso muito mais claro para tentar uma compra, né? Boa. O pessoal perguntando de Suzano, se você puder dar uma olhada no gráfico, deu uma boa esticada, né? Por conta de dólar ali. Não sei o que você mas tá aí achando. Agora o dólar já começa a ter aquele momento de indecisão, é normal também, né? Depois de uma forte subida, ele tá aqui, caiu hoje, subiu ontem, subiu na sexta-feira, caiu na quinta. E aí a Suzano também começa a sofrer por isso. Porque essas aí, Suzano, Fibre, Klabin, se puder colocar aqui na tela, essas realmente estão impulsionadas, porque o movimento delas é muito parecido com o movimento do dólar. Né? Então, hoje, com a queda do dólar, ela acaba caindo também. Quer dizer, a bolsa está subindo 2% e ela acaba perdendo força justamente porque ela está sendo movida pelo dólar, né? Está sendo mais importante do que o preço da matéria-prima dela. Boa. Partindo aqui para a próxima, Ambev, pessoal apertando, se a gente já comentou. Com relação a Vale e Brapa, a gente está restrito, tá, pessoal? Então, a gente não vai poder comentar nelas. Mas Ambev a gente pode traçar algum comentário ali. Em termos de fundamento, continua, né? Nossa cabeça é um ativo mais caro ali. Tudo bem que ela tem uma gestão muito boa, mas é difícil você pensar nela esticando com toda essa questão de redução do consumo, etc. Ela pode até mostrar um pouquinho mais de resiliência, mas a margem de segurança está baixa ali para Ambev. Para quem estiver olhando mais dividendos, longo prazo, o que faz mais sentido é, se for entrar com algum tipo de proteção. Mas a gente está achando alguns outros ativos com melhor risco-retorno do que Ambev. Graficamente também ela não tem condição de compra e de venda. Se pudesse colocar rapidamente aqui o gráfico, né? Ela tem uma consolidação entre 18 e 20 reais. Eu estou até desprezando aquele candle lá do dia que saiu o corte de rating, que foi enfim, aqui é o amador, né, fazendo o movimento no mercado. Né? Então vamos deixar aqui entre 18 e 20, ela está exatamente no meio dessas duas linhas, ou seja, não oferece gerenciamento de risco interessante, mesmo por curto prazo, Kim. Boa, teve um pessoal perguntando de Kroton aqui, que você comentou alguma coisa no estudo, aqui, que superou e se está valendo aí seu estudo para Kroton. Se você puder já ver o papel como um todo. O que eu falo no domingo vale para a semana inteira, né? Então ela ultrapassou o ponto que seria, se tivéssemos vendido o nosso stop, tá? Mas continua valendo, até porque é uma coisa que a gente... A audiência no estudo de domingo chega na segunda-feira, o vídeo que a gente fez está com 2.000, 2.500 visualizações. Você não tem como avisar todo mundo que agora não dá mais, então continua valendo para a semana inteira. Ou seja, eu separei alguns ativos que a gente iria pensar em compra caso o mercado subisse na semana, alguns ativos que iríamos pensar em venda caso o mercado caísse na semana. O mercado amanheceu na segunda-feira já em alta, até teve um deslize no início do dia, mas fecha em alta. É claro que nenhuma das que eu separei para venda deu venda. Né? Pelo contrário, a gente teve até uma compra em Even, que depois de acho que uns 3 anos eu entro na operação na construtora aqui, né? Um gráfico interessante de reversão de tendência, a gente comprou no rompimento de 3,55.
Mas na venda, né, na Croton aí, infelizmente não deu ainda para a gente iniciar a operação de venda. Aliás, felizmente, se tivesse dado venda já tinha estopado, né? Mas se ela cair durante a semana, a gente continua pensando na venda dela sim, tá? Boa. Em termos de fundamento, Croton é aquela questão, né? A gente teve toda essa conversa de corte no orçamento e, obviamente, isso pode afetar o programa do FIES para frente, apesar do governo já ter garantido o orçamento para 2016, mas nada impossibilita dele mudar e oferecer algum corte no programa. De qualquer forma, a gente acha que boa parte já está no preço em termos de valuation, então até o pessoal falando que a Croton tem investido muito em EAD, e de fato EAD é muito importante ali na estratégia da Croton e até bom para você diversificar e diluir esse risco de FIES, porque aí você não pega a parte de ensino à distância. Bem interessante, a nossa principal, na verdade a nossa preferida do setor, apesar da gente não recomendar muita concentração, a gente tem ali os 10% na carteira, nada muito concentrado. E aí o pessoal perguntou de Estácio, de novo, a gente segue preferindo o Croton porque a gente acha que é o melhor gestão. E aí tem uma parte de AD um pouco mais forte, assim como o pessoal está comentando aqui, isso tende a diluir mais os riscos. Eles vão vender a Uniaselv, vai entrar caixa, então a gente continua preferindo Croton no setor, tá? Não sei se você quer dar uma olhada em Estácio ou é a mesma coisa. Cara, na verdade Croton é mais bonita, né? Estácio também está lá beirando o fundo, por enquanto você tem um processo de reversão no gráfico de 60 minutos, né? Eu sempre gosto de mostrar isso porque o pessoal se empolga com qualquer alta e principalmente, né, quem opera num prazo mais curto tem que tentar aproveitar essas altas, né? Então acima de 13,19, que ela inclusive já teve hoje, você tem possibilidade de compra com stop abaixo de 12,35, né? É a mesma coisa que aconteceu com os Minas na semana passada, a gente comentou aqui com vocês, né? Fez pivô de alta, o difusor cruza para cima, que é esse indicador, tem aí uma possibilidade de subida, né? Então se você pegar Estácio, ESTC3, né, no gráfico de 60 minutos, já fez um novo fundo aqui, já faz tempo que não faz um novo fundo, o difusor já está cruzado para cima, é só subir agora, perfeito? Eu não gosto de operar gráfico de 60, então aqui tem que fazer um desenho completamente diferente para pensar em compra. Aliás, pelo contrário, se perder o fundo aqui, eu acho que dá uma próxima venda aí no papel, tá? Boa, tá mais Eu concordo com o pessoal está falando, acho que essas empresas estão se reestruturando e é natural isso, né? O FIES já não é mais como foi até o ano passado, mas pelo menos nos balanços que eu acompanhei, né, vieram, quando saíram, né, um pouco acima do que o mercado esperava. Então, quer dizer, eles não sentiram tanto essa redução no FIES. Vamos ver, provavelmente nos próximos meses a gente vai ver como é que isso funciona. Eu, como o meu negócio é gráfico, a gente vai tentando acompanhar esse desenho aqui do como é que vai ser o próximo balanço olhando para o gráfico. Boa. Passar aqui, o pessoal perguntou, essa fazia tempo que eu não vi, eu pelo menos não vi o pessoal perguntando de BR Malls. BR Malls é um papel interessante. E BR Malls é outra que no gráfico de 60 minutos está pronta para subir, né? Aqui, ó, hoje eu olhei bastante ela, porque ela tinha um ponto aqui nos 60 minutos, que é aqui os 12,14, né? 12,12, 12,14, que acima disso também fica bonito, o difusor está cruzado para cima, ou seja, você tem uma possibilidade aí de mais alta no papel, já não faz novo fundo há muito tempo. Para quem gosta desse gráfico, tá? De 60 minutos, é interessante uma operação de compra com alvo aqui em R$13, tá? É o topo anterior e quando você pega o gráfico diário é onde está a média de 72, tá? Por volta de R$13. Então esse é o primeiro alvo do papel. Caso vocês gostem desse trade aí do gráfico 60 minutos, é esse o alvo para BR Malls. Boa. Agora o pessoal perguntando também bastante de banco, né? Hoje se recuperando um pouco de toda a queda, né? Se recuperou no fim do dia, né? A gente já comentou bastante essa questão do orçamento que veio um pouco acima do esperado. Mas o pessoal está perguntando bastante de Itaúsa, no caso, que, bom, não tem nem o que falar, a gente já comenta bastante aqui. Itaúsa é a nossa principal posição nas carteiras e a gente fala, né? O momento que o investidor ele decidiu, quero ter uma alocação em renda variável, a gente acha que tem que ter Itaúsa por conta de valuation. Se você for ver, o potencial de geração ainda de valor da empresa continua alto, mas a cotação, seguindo mais essa questão macro, sofreu bastante e está num patamar bem interessante que a gente não vê há algum tempo. Itaúsa, por exemplo, negociando a 6, abaixo de 7 vezes preço-lucro para esse ano, a gente gosta de novo. Se o investidor ele decidiu ter aquela posição em renda variável, a gente acha que o risco-retorno de Itaúsa é um dos melhores ali. Gráfico de 60 minutos de TSA é a mesma coisa dos outros, né? Eu tenho até já desenhado aqui.
alvo em 8,19, ou seja, também tem um processo de reversão de tendência, difusor cruzado para cima. E gráfico diário, por enquanto, é só e somente só uma correção da tendência de baixa, tá? Então, a gente aí ainda não tem compra em TSA no gráfico diário. E para quem gosta do gráfico de 60, já comprou lá atrás, né? Já comprou aí acima do 7,45, até mesmo no rompimento aqui do 7,62, que foi o topo aí de alguns pregões atrás. O pessoal perguntando de Goal, a gente já comentou ali na parte siderúrgica, não sei se você quiser dar uma olhada em Goal especificamente, André, mas a gente comentou bastante já de Usiminas e eu imagino que seja muito parecido ali. Assim, se você olhar o gráfico de 60 minutos, né, Goal fez novo fundo, subiu, fez onda 2, começou a subir, deu aí onda 3 para cima, bonito e tal. Neste momento corrigindo, vindo aqui de novo na média móvel de 72, mas ela está devendo aí um teste de fundo no gráfico diário, assim como as siderúrgicas também. Essa foi a que menos subiu, a que mais sofreu, a que menos subiu. E vamos ver, depois que terminar esse teste de fundo, se ela vai conseguir não romper esse fundo anterior, para quem sabe daqui a 5, 10 pregões a gente começa a falar de compra nela. Né? Mas da siderúrgica, se você for ver, os gráficos são parecidos, né? Não, os gráficos de GGBR, de Usiminas estão mais bonitos aí do que igual. Né? Então, GGBR4, né, você tem aí um gráfico que rompeu esse topo anterior aqui. Né? Então, neste gráfico, a gente já consegue montar, olha só, se a gente pegar aqui isso aqui como uma onda só, isso aqui correção, isso aqui uma outra onda, aqui você tem com certeza um topo mais alto que o anterior. Né? Então isso aqui é GGBR, por exemplo. Os em Minas é a mesma coisa. Né? Então os em 5 a gente também tem esse topo aqui que foi hoje mais alto que o anterior. Em Goal, você percebe que, Goal 4, né? Você percebe que ela não foi tão forte simplesmente observando que esse topo aqui, né, ela é mais baixa que o anterior. Eu não estou falando de porcentagem, até porque deve ter subido mais porque caiu mais também. Mas em compensação aos movimentos anteriores, a Goal é mais fraca. Né? Boa, então o que dá para tirar daí é, se você quiser fazer a gente não recomenda em termos de fundamento, mas se tiver que fazer uma compra em Goal ou GGBR, que a gente está tratando da mesma empresa, por gráfico é melhor Goal e até em fundamento, GGBR é melhor GGBR e até por fundamento seria melhor GBR por conta de liquidez e tem uma questão rolando ali em Goal que ela possivelmente, enfim, os minoritários estão brigando para ela fazer uma OPA lá para frente, que seria ruim para o caixa dela, então fazer em GGBR talvez seja um pouco mais prudente. Tá? Indo aqui para as duas últimas, que o nosso tempo já está acabando, a primeira, Sul América, deu uma esticada muito forte, o pessoal já está perguntando aqui de Sula 11, em termos de fundamento a gente gosta muito por conta de estar exposto aos juros num patamar mais alto. A gente viu recentemente a curva de juros deslocando para cima, então é bem interessante ali para você compor portfólio Sul-América. Foi call do estúdio domingo da semana passada, né? Mas agora já foi, era para comprar no rompimento de 18. Bom, quem comprou, então... Quem comprou já comprou, agora está 19,48, agora o risco é muito grande. Né? Não dá mais para entrar. Boa. E aqui para terminar, passar para Rumo. Rumo despencou ali, não sei se dá para fazer alguma coisa no gráfico, não dá? O que a gente estava brincando hoje, inclusive na sala, na Arena do Investidor, é que Rumo perdeu o rumo. Né? Você traça uma linha de tendência, você pode até tentar qualquer coisa com ela quando ela romper essa linha de tendência. Antes disso é operar repique, que é sempre muito complicado. Ah, mas eu gosto do gráfico de 60 minutos. Então, beleza. Então, você coloca o gráfico de 60 minutos, está chegando a hora de pensar em compra. Tá? Você pode até pensar aqui, acima de R$8, você já tem a possibilidade de entrar numa compra. Ela tem aí difusor cruzado para cima e tudo mais. É um risco imenso, porque isso aqui se mexe com 10%, aí sobe 10%, cai 10%. Né? Mas, enfim, se for o que você quer operar, stop abaixo de 7,15 ou até mesmo aqui abaixo de 7,45 e seja o que Deus quiser. Isso que ela fez grupamento, senão poderia ser pior a volatilidade. Bom, pessoal, em termos de fundamento a gente também não gosta, ela é empresa muito alavancada, vai ter um investimento muito forte para fazer. Toda essa questão do S&P vai piorar em termos de captação e custo para todo mundo. Só para a gente terminar rapidinho, acho que dá tempo de ver a VEG, eles estão perguntando bastante da VEG, se você pudesse ver qual a tendência. Olha, a tendência de VEG é de baixa, tá? Ela pode até não cair, mas eu só quero ela para venda, né? Então está trabalhando, fazendo topos e fundos descendentes, abaixo de 15,90 eu acho que tem condição de mais queda, uma queda até 12,85, para um stop acima de 16,92. Hoje ela se recuperou
É natural, né? O mercado subiu. Mas abaixo de 15,90 eu quero venda com ela. Por enquanto não dá para pensar em compra no papel. Pode até essa semana consolidar, ficar bonita e nesses pontos aqui, semana que vem romper esse ponto aqui, mas hoje eu não consigo falar de compra nela não. Boa. A gente também não gosta de uma compra agora em VEG, porque o valuation é muito esticado, acima de 20 vezes. É uma gestão muito boa, mas de novo, o risco-retorno, a margem de segurança é muito baixa para comprar VEG agora em fundamentos. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente está terminando, já deu para falar bastante dos papéis. E hoje o Levi falou, não caiu tanto, né? Eles estão falando lá, olha lá, pelo contrário. Tá mantendo Tá ali. mantendo ali, né? Já é um lucro aí, já tá falando alguma coisa boa. Boa. A gente vai voltar até para a sala para dar uma olhada melhor no que eles estão falando, mas obrigado aí pessoal pela presença de todos. Esperamos ter ajudado vocês a operar melhor, enfim, com mais informação, e a gente se vê no próximo fechamento, né, André? Fechar. Amanhã, 9 horas da manhã, eu tô aqui de volta para fazer a abertura, vocês 9h45, né? Isso aí. E no fechamento também. Um abraço, então. Valeu, pessoal.